O técnico Mano Menezes começou a definir o time que enfrenta o Palmeiras neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. O treinamento com os portões fechados não teve a presença novamente de Johnny, que está praticamente certo que ficará de fora na partida deste fim de semana. Mas a sexta-feira foi muito movimentada em relação a reforços e no mercado de transferências. Um novo reforço chega ao Internacional. Bruno Henrique, volante que estava no Al-Ittihad, foi contratado e inclusive já está aqui em Porto Alegre e deu suas primeiras palavras como jogador do clube. Sérgio Rocher foi ao CT Parque Gigante e também conversou pela primeira vez em um material divulgado pelo clube falando sobre as suas primeiras impressões na chegada a Porto Alegre e ao Internacional. A sexta-feira também reservou uma negociação de saída. Alexandre Alemão será comprado pelo Pachuca do México, mas antes de ir para o futebol mexicano, irá passar uma temporada no futebol espanhol e o valor impressiona. Esse é o Diário do Inter KTO, dessa sexta-feira, 14 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla? Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento pela manhã, que foi com os portões fechados. A gente não pôde acompanhar a atividade no CT Parque Gigante. O técnico Mano Menezes, de acordo com o que foi divulgado pelo clube, já começou a definir o time que enfrenta o Palmeiras, tá? Eu já trouxe aqui um indicativo, uma ideia do que será essa equipe titular, que não deverá ter Johnny, porque o Johnny de novo não treinou com os demais jogadores no CT Parque Gigante, ainda em função de uma gastroenterite, ficou de fora da atividade. O Arangues deve ganhar de fato uma vaga no time titular, assim como o Alan Patrick, que retorna ao time, e aí o Ener Valencia também deve ganhar uma vaga no setor do ataque. Então o provável time do Inter é esse: John, Bustos, Vitão, Mercado e René, Rômulo, Arangues, Alan Patrick, Ener Valencia, Wanderson e Luiz Adriano. Esse é um provável time do Internacional para encarar a equipe do Palmeiras, tá? Na tarde desta sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o novo reforço do Internacional, que é Bruno Henrique. O Inter fechou a contratação desse jogador, 33 anos de idade, que estava no Al-Ittihad e assina contrato até o final de 2025. E nesse vídeo eu falo um pouco da contratação, da possibilidade de saída do Johnny a partir disso, mas também reajo a alguns lances do Bruno Henrique para a gente tentar entender como que ele pode se encaixar nessa equipe do Internacional. É só clicar nesse vídeo aqui para assistir, nesse link aqui para assistir o vídeo da gente reagindo aos lances do Bruno Henrique, que é um bom jogador e chega agora para ser mais uma opção ao técnico Mano Menezes no Internacional. Mas na tarde dessa sexta-feira, tarde/noite dessa sexta-feira, o pessoal do Vozes do Gigante fez um trabalho fantástico e com exclusividade o Alexandre Ernest esteve no aeroporto para receber Bruno Henrique, que já chegou a Porto Alegre. E para o Alexandre Ernest, o Bruno Henrique concedeu suas primeiras palavras como jogador do Internacional, tá? Disse Bruno Henrique: primeiro, ele veio de Florianópolis porque estava em Balneário Camboriú. E aí veio para Porto Alegre, pertinho, Florianópolis, Porto Alegre. Segundo Bruno Henrique, a escolha pelo Inter foi pelo fato do Inter ser um clube grande, um treinador como o Mano Menezes, que ele já trabalhou 2 vezes, aí a oportunidade apareceu e ele abraçou. O Bruno Henrique também falou sobre quanto tempo ele vai demorar para ter condições de jogo, tá? Ele disse: olha, preciso ainda de alguns dias, nesse sábado já começam os trabalhos, exame médico é importante fazer, é necessário, mas já começam os trabalhos para estar o mais rápido possível. O Inter quer que o Bruno Henrique esteja à disposição, por exemplo, nas oitavas de final da Libertadores da América, nos primeiros dias de agosto. E isso deve acontecer, tá? O Bruno Henrique deve estar à disposição até lá. E ele disse: é um processo, vou precisar de alguns dias, vou ter um tempo aqui para treinar e espero estar o mais rápido possível disponível para o técnico Mano Menezes, mas o Bruno Henrique já está em Porto Alegre, não foi anunciado oficialmente pelo Internacional ainda, mas isso vai acontecer nesse sábado depois dos exames médicos, tá? Mas ele já está aqui em Porto Alegre, inclusive falou como jogador do Internacional. Outro reforço do Inter, e aí a gente já tem o Rocher, que foi contratado, e o Bruno Henrique, que foi contratado. E o Rocher, que chegou ontem em Porto Alegre, na quinta-feira em Porto Alegre, na sexta
deu sua primeira entrevista para os canais oficiais de comunicação do Internacional. E aí algumas palavras importantes aqui do Sérgio Rocher que eu vou destacar, tá? Ele agradeceu pelo recebimento que teve das pessoas que foram até o aeroporto esperar ele, torcedores que foram tirar fotos, os funcionários do Inter, segundo ele, o receberam muito bem. Ele disse ainda que teve a sorte de jogar no Beira-Rio em 2 oportunidades, em 2019 e agora em 2023 pelo Nacional do Uruguai, que é um estádio fantástico, que ele pôde sentir o calor da torcida. Disse que conversou, e ele já havia falado isso na chegada no aeroporto, que a gente esteve lá, conversou com o D'Alessandro, com o Nico Lopes e com também o Carlos de Pena sobre o Internacional. E que depois que ele esteve em Porto Alegre, que ele chegou em Porto Alegre, o Bruno Mendes, que é colega do Rocher de seleção uruguaia, também mandou mensagem para ele. Todas essas pessoas falaram maravilhas do Internacional e que isso também fez com que ele tivesse uma segurança maior para acabar vindo para o clube. Falou também sobre esses outros companheiros que são uruguaios, argentinos, chilenos e que por isso possuem uma similaridade de costumes e que o fato da proximidade Rio Grande do Sul, Montevidéu, fez também que ele ficasse mais adaptado a Porto Alegre e escolhesse vir jogar no Internacional. Um pouco da fala do Sérgio Rocher, que já foi para o CT Parque Gigante, fez suas primeiras atividades de exames médicos e tudo mais, e teve esse vídeo bem legal com o Rômulo, porque o Rômulo teve uma discussão com ele forte, os dois trocaram empurrões no Internacional lá em Montevidéu, no Uruguai. E aí o pessoal do Inter fez um vídeo dele se abraçando e dizendo amigos, amizade, pra dizer que agora tá tudo bem, porque os dois defendem o Internacional, tá? E mais, se não bastasse tudo isso, tá? À noite, o Leonardo Meneghetti trouxe uma informação que é muito importante para o Internacional. O Inter está vendendo Alexandre Alemão. O atacante está sendo vendido para o Pachuca do México, tá? Só que ele vai antes do Pachuca para o Real Oviedo, que é um clube da 2ª divisão espanhola que pertence ao mesmo grupo do Pachuca, tá? Ele fica 1 ano lá e depois vai para o Pachuca. O Inter está vendendo por 10 milhões de reais o Alexandre Alemão, tá? E fica com 30% dos direitos econômicos do jogador. A venda total é na casa de 3,2 milhões de dólares, tá? Mas o Inter fica neste momento com 10 milhões de reais e passa o Alemão agora para o Real Oviedo por uma temporada, depois ele vai para o Pachuca. Mas o Alemão já não deve treinar nesse sábado, já não fica à disposição provavelmente no domingo contra o Palmeiras, exatamente por essa negociação que está fechada, está encaminhado. O Inter conseguiu mais uma venda, Alexandre Alemão foi para o Pachuca do México, mas antes vai jogar pelo futebol espanhol. Por último, gente, para fechar, vamos falar um pouco aqui de KTO, tá? Vou passar já algumas odds desse fim de semana de futebol. Os jogos do sábado do Campeonato Brasileiro, que eu vou passar aqui. Vamos lá, dia 15 de julho, tá? Que é este sábado, tem pela Copa do Brasil, Corinthians e América Mineiro. Odd do Corinthians, 1.7, empate, 3.6. América Mineiro tá pagando 5.33. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!